E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo uma professora chamada Alexa, que se apaixona por um outro professor chamado Maximiliano, um homem que está muito interessado em olhar as estrelas através de seu telescópio. O tempo passa, eles se casam e Alexa está grávida. Maximiliano quer dar o nome de Júpiter para a criança, mas Alexa não quer esse nome porque ela acha que é um nome muito bobo. Enquanto eles estão brincando um com o outro sobre o nome, um grupo de ladrões de repente invade a sua casa e entram na sala para roubá-los. Quando os ladrões estão pegando seu telescópio, Maximiliano implora para que eles não o levem. Porém, infelizmente os ladrões o matam sem hesitar por isso. Depois saem imediatamente do local. Devido a esse trágico evento, Alexa decide ir para Chicago para morar com seus parentes para que ela e sua filha possam ter uma vida melhor. Eventualmente, o bebê de Alexa nasce enquanto eles ainda estão a bordo de um navio a caminho da América. Em memória de seu marido, ela nomeia a menina de Júpiter. Crescendo, Júpiter sempre ouvia de sua tia que ela está destinada a alcançar a grandeza e encontrar alguém que a ame. Mas assim que ela se torna adulta, Júpiter descobre que a vida é muito difícil para uma família de imigrantes. O único trabalho que eles podem encontrar é a limpeza e manter as casas dos ricos organizadas, o que Júpiter praticamente odeia. Neste momento, em um planeta aparentemente abandonado, 3 irmãos de uma poderosa dinastia conhecida como Abrasax, chamados Balen, Kalik e Titus, estão falando sobre a recente colheita da Terra. Acontece que eles estão transformando humanos em poções juvenis para seu uso próprio. Sua mãe morreu recentemente e deixou para cada um deles alguns planetas de herança. A Balen, o irmão mais velho, foi dada a propriedade do planeta Terra. Titus, o mais novo, quer que Balen desista da Terra porque ele está interessado neste planeta em particular. Balen, no entanto, não responde e apenas sai em silêncio. Secretamente, os 2 irmãos estão fazendo movimentos um contra o outro procurando por uma mulher que é dita ser a reencarnação de sua mãe. Devido à existência dessa mulher que acaba por ser Júpiter, nenhum dos 2 possui completamente a Terra porque o planeta pertence a ela por padrão. Seu objetivo é matá-la ou convencê-la a abandonar a Terra. Por esta razão, Titus contrata um lendário caçador chamado Kane para encontrar essa mulher. Certa noite, quando Kane está andando no escuro das ruas de Chicago para encontrá-la, 3 caçadores de recompensas que trabalham para Balen o avistam. Quando ele entra em um prédio procurando mais informações, os 3 caçadores preparam uma emboscada para ele do lado de fora. Depois que ele obtém a informação que precisa, Kane sente a emboscada e então rapidamente se prepara com sua arma e escudo. Uma breve batalha então se segue no beco entre eles. Mas os 3 não são páreo para Kane, que no final consegue ir embora. Enquanto isso, Balen acaba de voltar ao seu domínio em outro planeta que fica escondido dentro de uma grande tempestade vermelha semelhante ao do planeta Júpiter. Ao chegar lá, ele é imediatamente informado por seu assistente chamado Knight sobre o paradeiro de Júpiter. Porém, a informação não é correta, pois eles acham que a herdeira do planeta Terra é a amiga de Júpiter chamada Catherine. Então, com essa informação, Balen ordena que a exterminem para que ele possa finalmente possuir a Terra sem que ninguém conteste sua reivindicação. De volta à Terra, Júpiter está tentando encontrar um vestido para sua amiga Catherine, quando de repente ouve ela gritar brevemente. Ao olhar, ela vê um grupo de alienígenas da raça Grey se reunindo em torno de Catherine, que estava agora flutuando desacordada. Eles porém ficam confusos porque aquela mulher não parece ser a que eles estão procurando. Enquanto isso acontece, Júpiter pega seu telefone para tirar uma foto daquela cena inacreditável, porém o telefone dela toca bem na hora. Dessa forma, chama a atenção dos alienígenas que soltam rapidamente sua amiga e partem para cima dela para limparem sua memória antes de irem embora. Elas duas acordam instantes depois, porém sem lembrar dos alienígenas. Mais tarde naquela noite, Júpiter come com sua mãe Alexa, sua tia e seu primo Vasily, que atribui o trabalho para todos eles. Ela pede a Vasily algum dinheiro adiantado para ela poder comprar um telescópio que ela quer há tanto tempo. No entanto, Vasily nega e diz a ela para ser mais inteligente e economizar seu dinheiro em vez disso. Sem escolha, ela se volta para o outro primo chamado Vlad, que secretamente oferece a ela para vender seus óvulos numa clínica e assim ganhar dinheiro. Então, meio relutante, ela acaba aceitando. No dia seguinte, Júpiter vai para a clínica de fertilidade para executar esse processo. Enquanto aguarda nervosamente a operação na sala de espera, ela percebe a foto que tirou dos alienígenas com seu celular. Mas ela não consegue lembrar de ter tirado essa foto, o que a deixa muito confusa. Antes que ela possa racionalizar mais sobre isso, a enfermeira a chama para a sala de operação para começar assim o processo de remoção de seus óvulos. No entanto, logo descobrimos que os médicos e os enfermeiros na verdade são os alienígenas de antes, agora disfarçados sob o comando de Balen. Depois de testar o gene de Júpiter, os alienígenas confirmam sua identidade e prosseguem para amarrá-la e tentar matá-la. Mas essa tentativa é frustrada pela súbita chegada de Kane, que imediatamente derrota os alienígenas um por um. Ele então resgata Júpiter, que perde a consciência em seus braços. Depois disso, Júpiter acorda de um sono de 12 horas. Uma vez que Kane ainda é desconhecido para ela, ela rapidamente pega a arma perto de onde ela estava e aponta para ele. Kane então informa que ela está sendo caçada devido ao gene que ela tem. Ele revela que ele é um meio humano e meio lobo, que veio de um outro planeta. Para provar isso, ele mostra a ela vários avanços tecnológicos que ele tem, como um portal e um par de botas voadoras.
Depois disso, Kane fala também que os seres alienígenas voltarão para tentar completar seu intento contra ela. Então planeja levar Júpiter para um lugar seguro fora da Terra. Porém, enquanto estão subindo em direção à sua nave espacial invisível, são interrompidos pela súbita chegada de naves inimigas enviadas por Balen. As forças de Balen imediatamente destroem a nave espacial que Júpiter e Kane estão para embarcar, fazendo assim com que os dois caiam descontroladamente. Kane, porém, usando suas botas antigravidade, consegue pegar Júpiter bem a tempo e prossegue para lançar um contra-ataque, onde depois de uma certa luta e quase serem atropelados por um trem, ele é bem sucedido usando a nave espacial inimiga. Depois de mal sobreviverem a esse ataque inimigo, Kane e Júpiter decidem continuar sua jornada de carro. Enquanto ele está dirigindo, ele explica para ela sobre um conflito que ocorre dentro da família Brazax e que ela, Júpiter, é seu principal alvo. Enquanto isso, dentro do domínio de Balen, ele usa uma imagem holográfica para rebobinar o que aconteceu dentro da clínica e vê que Júpiter foi levada por Kane. Depois ele avisa seu general Lagarto que ele o punirá se eles novamente não conseguirem capturar Júpiter. De volta à Terra, Júpiter vê que Kane está sangrando de seu lado, mas ela encontra um absorvente feminino e o usa para estancar o sangramento. Eles então se dirigem para uma casa que está cheia de abelhas, para encontrar o velho amigo de Kane chamado Stinger, que é um ex-policial espacial. Depois que ele bate na porta, Stinger imediatamente o ataca como uma espécie de boas-vindas, levando a luta a favor de Stinger. No entanto, sua luta é abruptamente encerrada quando todas as abelhas de repente seguem as mãos de Júpiter, levando assim Stinger a se curvar e referir-se a ela como Sua Majestade. Já dentro da casa de Stinger, a ferida de Kane é curada instantaneamente quando Stinger pulveriza um pouco de líquido sobre ele. Júpiter então vê 2 cicatrizes em suas costas e Stinger diz a ela que Kane uma vez teve asas militares, mas que foram cortadas em corte marcial por ele ter atacado um membro da realeza. E pelo fato de na época Stinger ser seu comandante, ambos foram retirados do serviço. Ela então pergunta a Stinger como ele sabe se ela é da realeza e ele responde que as abelhas podem reconhecer se alguém tem sangue real. Depois disso, Stinger informa aos dois sobre o bloqueio de Balen à Terra, o que significa que nenhuma nave espacial pode entrar ou sair. Júpiter está curioso sobre a origem da humanidade e Stinger diz a ela que os seres humanos na verdade vieram de outro planeta e que foram trazidos para a Terra com o propósito de serem colhidos em breve. Antes que ela possa perguntar mais sobre essa colheita que Stinger mencionou, Kane anuncia a chegada de alguns inimigos fora da casa, incluindo os 3 caçadores de recompensas de antes. Stinger então leva Júpiter embora enquanto Kane fica para trás para dar-lhes tempo de escapar. Mas apesar disso, Stinger e Júpiter ainda são atacados por alienígenas. Stinger é atingido por um tiro de onda de choque dada por um dos caçadores de recompensas. Júpiter será a próxima a ser atacada, mas ela é salva momentaneamente pelo enxame de abelhas. Ela então corre para o milharal sendo perseguida pelos alienígenas. Lá ela esbarra com um mercenário que imediatamente atira contra ela sua onda de choque, fazendo-a cair inconsciente. Quando Júpiter está prestes a ser morta, 2 caçadores de recompensas de repente traem e matam imediatamente os outros caçadores. Enquanto os traidores estão tomando Júpiter para sua nave espacial, Kane corre o mais rápido que pode para alcançá-lo sem ser percebido. A nave espacial então pega voo e vai para um planeta de propriedade de Kalik, a herdeira do meio da família Brazax. Antes que ele possa ser visto, Kane pula para cima de uma das casas do lugar para observar de longe o que estava acontecendo. É revelado que os 2 caçadores de recompensa estão secretamente trabalhando para Kalik. Naquela noite, Júpiter acorda e descobre que ela está usando um vestido elegante em uma casa desconhecida. Kalik então chega e a cumprimenta e informa que ela é na verdade uma reencarnação da mãe Brazax. Ela explica que eles extraem gene de humanos e que isso é importante para eles porque torna suas vidas mais longas, e fala sua idade dizendo que tem 14 mil anos. E que sua mãe morreu com a idade de mais de 90 mil anos. Kalik explica que ela na verdade foi assassinada. Depois ela então leva Júpiter a uma piscina em um lugar no castelo, onde ela demonstra como fazer para aumentar sua longevidade, mergulhando na piscina que está cheia de genes humanos, onde assim é que ela pode obter sua vida longa. Após isso, a agora revitalizada Kalik diz a Júpiter que ela deve reivindicar o título de proprietária da Terra porque esse é seu direito como reencarnação da mãe Brazax. Enquanto isso, Kane tenta manobrar furtivamente no castelo para encontrar Júpiter, mas o inimigo logo o detecta, gerando assim uma luta entre eles. Em seguida, Kane consegue chegar ao local onde estão as 2 mulheres e imediatamente aponta sua arma para a cabeça de Kalik. Vendo isso, Kalik não dá importância alguma e somente diz que ela não tem interesse algum no poder. Além disso, ela já entrou em contato com a polícia espacial para escoltar Júpiter para longe e ficar segura. Logo depois, Júpiter e Kane são acolhidos na nave da polícia e lá encontram com Stinger, que sobreviveu ao ataque anterior. Enquanto isso, no domínio de Balen, ele executa seu general devido a outra falha sob seu comando em capturar Júpiter, o substituindo por um similar general lagarto chamado Greg Han, para ver se esse consegue capturar Júpiter. De volta à nave da polícia espacial, depois de uma conversa, Júpiter se aproxima para beijar Kane, mas ele se afasta e responde dizendo que eles são de condições totalmente diferentes, onde ela é da realeza e ele é somente um cão de caça.
Mais tarde, eles chegam a um planeta para Júpiter reivindicar o título como uma realeza oficial. Para isso, eles terão a ajuda de um androide chamado Bob. No entanto, eles imediatamente se deparam com um processo burocrático e muito tedioso devido a seus muitos requisitos e tecnicidades. Mais tarde, Bob é forçado a subornar um funcionário para que o processo possa finalmente se mover. Devido a isso, Júpiter é capaz agora de obter um selo em seu pulso que identifica oficialmente ela como realeza. Ela também recebe um manual que contém todo o código e condutas de uma pessoa real. Mas após o processo, Stinger aparece inesperadamente e os trai. Acontece que Stinger entrou em contato com Titus e, em troca de curarem sua filha, vai escoltar Júpiter e Kane até Titus. No entanto, assim que Júpiter chega lá, ela exige que ele a leve de volta para casa imediatamente. Titus então concede seu pedido de voltar para casa, dizendo a ela que não a forçará a nada, mas antes gostaria de um jantar com ela primeiro, e então receiosa acaba aceitando. Sem que ela soubesse, Kane é aprisionado pelos soldados de Titus. Já no jantar, Júpiter logo pergunta o paradeiro de Kane e Titus responde que desde que Kane quebrou o acordo deles ao recusar-se levar Júpiter até ele o fará ser imediatamente devolvido ao seu local de origem. Depois ele mostra a ela uma sala cheia de frascos de poções da juventude. Titus revela a ela algo que sua irmã Calique não explicou, dizendo que cada frasco de poção é feita com exatamente 100 vidas humanas, e que a Terra, como vários outros planetas, são apenas fazendas e os humanos são como gado para eles. Júpiter fica estarrecida com essa informação e acaba deixando cair o frasco. Titus então diz a ela que sua mãe, antes de morrer, começou a sentir culpa por isso também, e que ela foi assassinada quando tentou parar todo aquele negócio horrível da família Brazax. Titus fala que quer continuar a missão de sua mãe para parar a produção de poções juvenis, sendo que para isso ele propõe casar-se com Júpiter para que ela possa ser a sua herdeira, assim garantindo as vidas nos planetas que ele possui. Esta proposta repentina deixa Júpiter chocada e ela pede um tempo para pensar sobre isso. Depois disso, Titus ordena a execução de Kane, jogando-o para o espaço sem que Júpiter soubesse disso. Porém, antes de lançar Kane para fora de sua nave espacial, Titus revela a ele que planeja matar Júpiter depois do casamento. Kane então chuta algo na parede antes que ele seja jogado para fora, fazendo com que alguns destroços saiam com ele. Felizmente, esses destroços acabam por ser pacotes de proteção de equipamentos de emergência, que o ajudam a escapar da morte. No entanto, a nave espacial de Titus se teletransporta para longe, deixando-o sozinho na vastidão do espaço, flutuando com apenas alguns minutos restantes de ar. Felizmente, ele é resgatado pela polícia espacial, faltando muito pouco tempo para ele perder o ar completamente. Enquanto isso, na Terra, a família de Júpiter estava repreendendo Vlad pelo que ele tinha proposto a Júpiter sobre ela vender os seus óvulos, quando de repente Grighan e seus homens aparecem na sala de jantar de sua casa para sequestrá-los. Na nave a caminho da Terra, Júpiter está tendo segundas reflexões sobre o pedido de casamento de Titus. Ela então pergunta por Kane, mas Titus mente, dizendo que Kane atacou alguns de seus súditos e o acusa pelo histórico que ele tem de atacar alguém da realeza, dizendo que isso é o que ele é, uma fera que age por instinto. Ele porém dá a Júpiter um objeto que perdoará Kane e Stinger para dessa forma conseguir a confiança dela. Com isso, e querendo salvar as incontáveis pessoas que são sacrificadas para manter a juventude da família Brazax, Júpiter finalmente aceita o casamento assim como Titus planejou. Enquanto isso, Kane pede ajuda de Stinger mesmo ele tendo o traído, e Stinger admite que ele só o traiu devido à doença de sua filha. Sendo assim, os dois ex-militares estabelecem seu objetivo de resgatar Júpiter enquanto seu casamento está em andamento. A polícia espacial então exige que a nave de Titus desligue os motores e deixe-os entrar para a investigação de um possível sequestro de Júpiter, mas Titus ordena seus soldados para detê-los a todo custo. Isso leva a uma batalha em que a polícia espacial manda Kane e Stinger para lutar contra toda a frota de Titus. Enquanto esta batalha está em andamento, Titus e Júpiter estão simultaneamente trocando seus votos, embora ela esteja hesitante em fazê-lo. Para selar o casamento, um anel simbólico deve ser impresso num dedo anelar de cada um. Como o de Titus já foi feito, agora só falta o dela para selar de vez o casamento. Quando então ela se distrai com um som vindo de fora, levando Titus a forçar a mão dela dentro da máquina de impressão. Porém, antes que o anel possa ser totalmente impresso, Kane colide contra a nave, invade a cerimônia e aponta uma arma para a cabeça de Titus. Ele então revela a Júpiter que Titus está planejando matá-la depois que o casamento for selado. Após isso, apesar do que Titus fez com ela, Júpiter decide perdoá-lo e deixá-lo ir, mas diz que quer logo voltar para sua casa na Terra. Já de volta à nave da polícia espacial, Júpiter está muito decepcionada com tudo e dá a Kane o objeto de perdão dele e de Stinger, para que eles possam novamente terem suas vidas na polícia espacial. Quando então, depois de voltar para a Terra, ela descobre que sua família foi sequestrada pelos soldados de Balém. Ela então é recebida por White e Grighan, que propõe a ela que ela deve ir com eles até onde está Balém e lá abdicar de seu título real. Apesar do perigo, ela concorda em acompanhá-los. Então os três se dirigem para Balém enquanto a polícia espacial os acompanha de perto. No entanto, os soldados de Balém enganam a polícia, fechando imediatamente o portão para o domínio antes que eles possam entrar. Devido ao domínio de Balém estar dentro de uma grande tempestade de um planeta, isso quase mata a polícia espacial, mas eles conseguem sair a tempo da tempestade. Determinado, Kane decide entrar no domínio de Balém por conta própria para resgatar Júpiter. Ele por muito pouco consegue e ainda fura o casco de proteção do domínio de Balém.
Enquanto isso, Baleem fala para Júpiter que ela deve abdicar de seu título ou então sua família morrerá. Vendo que ela precisa de mais convencimento, Baleem deixa ela ver sua mãe, que estava inconsciente. Então logo ameaça matá-la, forçando assim Júpiter a aceitar a abdicação. No entanto, ela começa a ter dúvidas sobre continuar o processo devido a saber de que qualquer maneira a Terra logo passará novamente por um processo de colheita por Baleem, onde incontáveis vidas humanas serão sacrificadas com isso. Por esta razão, ela se recusa a dar a abdicação, o que irrita muito Baleem. Isso, porém, é interrompido pela entrada repentina de White, informando sobre a barreira de proteção ter sido violada e a repentina entrada de Kane. Vendo ele, Júpiter quebra a máquina de abdicação, fazendo assim Baleem querer sufocá-la. Felizmente, ela é resgatada por Kane, que a puxa para baixo usando seu portal. No calor do momento, Júpiter o beija como se fosse o fim para eles dois. Ele então ataca os soldados de Baleem enquanto Júpiter afasta sua família do perigo. O que ela não percebe é que Baleem está escondido perto dela e decide matar Júpiter com suas próprias mãos. Ele então imediatamente a ataca, mas ela consegue retalhar disparando uma arma contra suas pernas. Enquanto isso, todo o domínio é lentamente destruído pela violação que Kane causou quando entrou, proporcionando assim à polícia espacial uma oportunidade de entrar. A deterioração do domínio faz com que tudo comece a ruir e cair no chão, abrindo um buraco onde Júpiter e Baleem estavam, os fazendo cair. Eles porém conseguem se segurar em algumas grades. Querendo evitar Baleem, Júpiter sai atrás de encontrar uma maneira de escapar dali. Enquanto isso, Kane tem uma luta intensa com o lagartão Grighan. Então, depois de lutarem em diferentes lugares, Kane por fim acaba conseguindo vencer e resgatar a família de Júpiter. Enquanto isso, apesar de estar tentando se afastar de Baleem, Júpiter acaba dando de cara com ele novamente, que a ataca com a barra de metal e a golpeia algumas vezes enquanto confessa a ela que ele mesmo matou a sua mãe. Júpiter porém consegue virar o jogo e ganha a vantagem, mas ela não o mata, ao invés disso, logo Baleem cai para sua morte quando tudo ali começa a desmoronar completamente. Onde também Júpiter acaba caindo, mas é salvo no último instante por Kane, que logo coloca nela um traje espacial. Eles então se apressam para alcançarem logo a nave da polícia espacial que estava prestes a entrar no portal para fugirem dali de volta à Terra, e por muito pouco eles conseguem. Depois disso tudo, Júpiter retorna à sua vida antiga na Terra, com seus parentes não se lembrando de nada do que aconteceu. Mas agora Júpiter é feliz com sua vida que tem. Certo dia ela recebe alegremente o presente de sua família, o telescópio que ela sempre quis ter. Em seguida fala para todos que ela tem um encontro marcado. Na cena seguinte, vemos ela com Kane, que por fim recuperou suas asas militares. O filme então termina com os dois compartilhando um beijo apaixonado e depois voando para longe juntos. Galera, esse filme é bastante interessante, com uma premissa muito legal, mas que infelizmente não foi bem compreendido pela maioria dos espectadores. Mas garanto a vocês que vale muito a pena assistir esse filme novamente na íntegra agora. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!